contemporâneo ético. Beleza? Mas existe uma outra galera que também disputa esse entendimento do fundamento. O fundamento é essa pergunta: por que respeitamos direitos? Existe uma outra galera, eu nem vou apagar porque é muito fácil, vai ficar aqui, ó. Existe uma outra galera que são os juspositivistas. Juspositivistas. E eles dizem o seguinte: não tem nada disso, de natureza, de Deus, de razão, de ética. O que importa é a lei. O que importa é a lei. A sociedade lutou, brigou, matou, morreu, movimento social, não sei o que, gente na rua brigando, morrendo, e aí construiu uma lei. E agora eu respeito aquilo lá, ó. Tá na lei, então eu faço. Se não tá na lei, eu não faço. Tem muito a ver com o nosso mundo atual. Inclusive, os nossos editais são muito baseados na lei. O que cai é a lei. Então, o justpositivista acredita na lei. E o que está na lei, ele vai fazer. Porque a lei é uma construção social. É o produto final de uma construção social. Beleza? Isso ainda cai às vezes. Não cai uma questão inteira, mas às vezes cai um item lá. Aí cai assim: o justpositivismo é marcado por uma ordem superior, universal e prévia. Verdadeiro ou falso? Falso. Ou senão cai assim: dentre as teorias justpositivistas podemos falar da racional. Falso. Justpositivismo não tem teorias, é só o justnaturalismo. Tranquilo até aí? Beleza, então. Vamos mudar de assunto. A gente ainda está na teoria geral, no item 1 do seu edital. Bem, no item 1 do seu edital, teoria geral, um outro ponto importante são as características dos direitos humanos. Eu não vou entrar detalhadamente em todas elas, mas é importante você saber que existem características. Se você viu lá, você já sabe que, peraí, é ou não é? Então vamos lá. A primeira característica dos direitos humanos é a superioridade normativa. Isso que a gente chama de direitos humanos, você acha que está em cima nesse ordenamento jurídico que a gente cria ou está embaixo? Está em cima, não é? Então, quando a gente fala dos conteúdos de direitos humanos, a liberdade, a saúde, está em cima ou embaixo? Está bem em cima. Então, do ponto de vista material, a matéria que nós lidamos tem superioridade. E do ponto de vista formal também. Quando a gente fala do tipo de lei que fala de direitos humanos, será que são as leis que estão mais em cima no ordenamento jurídico ou são as leis que estão mais embaixo no ordenamento jurídico? Certamente são as leis que estão mais em cima. Você que está nos assistindo vai se lembrar daquela chata pirâmide de Kelsen que nos acompanha a vida toda. Será que as leis de direitos humanos, elas estão na Constituição Federal, elas estão nas leis normais ou nos regulamentos? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente, sobretudo, está falando aqui da Constituição e dos tratados internacionais. E eu já vou aproveitar para adiantar algo dos tratados. Os tratados internacionais, eles podem ter 3 status. 3 status. Então já coloca aí, vamos fazer um adendo. Eu nem ia falar disso agora, mas já vou antecipar. Status dos tratados internacionais. Então, status, me acompanha, não vai dormir, pega um café, me acompanha. Vamos falar de status dos tratados internacionais. Já deu meia hora? Não? Vamos lá, status dos tratados internacionais. Isso é muito importante, tanto para o direito constitucional quanto para os direitos humanos, beleza? Então acompanha, tem que saber disso. Quando a gente fala de status dos tratados internacionais, a gente tem que perguntar assim: que tratado é esse? É um tratado de direitos humanos ou não de direitos humanos? Então, se for um tratado comum, ou vou colocar assim, um tratado não de direitos humanos, um tratado não de direitos humanos, ele sempre vai ter um status, uma natureza no valor de lei. É igual a uma lei. Beleza? Agora, se for um tratado internacional, vou colocar isso aqui, ó, aí você para o vídeo e anota no seu caderno. Um tratado internacional de direitos humanos, ele pode ter 2 status. Se ele foi aprovado no quórum da emenda constitucional, ou seja, nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos senadores e deputados federais, ele vai ter o mesmo status de emenda constitucional. E até hoje só aconteceu com as convenções das pessoas com deficiência. Entendeu? Se ele não foi aprovado no quórum, da emenda constitucional, ainda assim ele vai estar acima desse tratado aqui, que não é de direitos humanos. E ele vai ser supralegal. Beleza? Ele vai ser supralegal.
Tranquilo? Vou dar um exemplo desse tratado não de direitos humanos. Sei lá, um tratado comercial. O Brasil vai vender Skol para a Argentina e a Argentina vai vender a Quilmes para o Brasil. A Quilmes é muito mais gostosa que a Skol. A gente vai sair ganhando, né? Mas é isso é um tratado comercial. Isso não é de direitos humanos, apesar de que devia ser, né? De cerveja. Mas não é. Então, se tiver esse tratado, ele tem valor de lei. Beleza? Aí a Argentina fala, não, me vende essa cerveja aí, coloca imposto de exportação só 1%, eu coloco também 1% no meu, vamos negociar esses impostos aí no tratado, beleza? Então tá, isso não é tratado de direitos humanos, então tem valor de lei. Se for um tratado de direitos humanos, aí vai ter dois estados. Ou ele passou pela emenda constitucional, então ele vai ser igual à emenda constitucional, ou ele não passou, ele foi aprovado igual a uma lei, aí ele vai ser supralegal. Tranquilo isso? Então, por que a gente falou disso? A gente estava falando da característica da superioridade normativa. Então, peraí, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando aqui do topo da pirâmide ou da base? Do topo. Então, essa é a característica dos direitos humanos da superioridade normativa. Isso não significa que não pode ter direitos humanos aqui embaixo. Pode ter. E tem. Só que sempre vai ter aqui, em cima. Tranquilo? Uma outra característica é a historicidade, isso a gente não precisa explicar muito, significa que os direitos humanos são históricos, são conquistas históricas. O principal desafio, na verdade, é efetivar essas conquistas, inclusive é o que o Bobbio fala. Uma outra característica, proíbe-se o retrocesso dos direitos. E é importante a gente dizer, pessoal, que isso aqui é para a prova, para a sua prova, não é a prática, a gente sabe que é diferente. Mas a proibição do retrocesso é vedada. Inclusive, essa característica cai muito. A proibição do retrocesso significa o quê? Significa que não pode se retroagir nos direitos conquistados. Não pode se retroagir nos direitos conquistados. Isso é muito fácil de entender. Mas, geralmente, a pegadinha do cara que faz a banca, lá que faz a prova, são os sinônimos. Então, proibição do retrocesso é a mesma coisa que efeito catraca. Por quê? Você passa na catraca e não volta, não é isso? Então, proibição do retrocesso. É a mesma coisa que efeito cliquet. Efeito cliquet. Isso aqui é uma teoria francesa que diz que os alpinistas vão subindo e existe uma parte do equipamento deles que não deixa eles descer. E esse equipamento faz um barulhinho, clique. Então, efeito cliquet. Proibição da vedação, deixa eu ver aqui que até eu já esqueci. São vários sinônimos e a banca bem maliciosa gosta de colocar os sinônimos, tá? Então bastante atenção nesses sinônimos porque eles caem muito. Proibição da evolução reacionária é um outro sinônimo, eu não vou escrever aí, mas escreva no seu caderno. Proibição de evolução reacionária. Tranquilo? Olha esse outro aqui. Eu não sei a história que explica, mas é alguma coisa do alemão. Entrincheiramento. Entrincheiramento também. Imagina se caísse na sua prova. De acordo com o entrincheiramento, os direitos que já foram conquistados não podem. Você vai ficar perdido. Então, só de saber que existe esse sinônimo já te salva de alguma questão. Beleza? Proibição do amesquinhamento da proteção já concedida. Esse cai bastante. Amesquinhamento, proibição do amesquinhamento da proteção já concedida. Por quê? Porque é do André de Carvalho Ramos. E o André de Carvalho Ramos, já concedida. O André de Carvalho Ramos é um dos livros que mais está vendendo de direitos humanos, então cai bastante. Tranquilo? Proibição do retrocesso é só isso, não pode retroagir. Em tese, direitos trabalhistas que a gente já conquistou não poderia voltar atrás, mas a prática é diferente da teoria. Tranquilo? Falando em André de Carvalho Ramos, quando você quiser aprofundar mais, eu indico a Flávia Piovesan, ela tem bons livros, o André de Carvalho Ramos, e tem um livrinho na internet também, são 120 páginas mais ou menos, é do Rafael Barreto. Se quiser aprofundar, é aquelas coleções, não sei se é da Sinopse ou é Juspódio, mas é um livro muito bom. Limitabilidade significa que os direitos humanos eles são limitáveis, são limitados. Irrenunciabilidade significa que você não pode renunciar, por exemplo, à dignidade. Você não renuncia à dignidade. Você vai lembrar de um caso lá na irrenunciabilidade do arremesso de anões. Lembra desse caso? Nos anos 90, anões na França eram arremessados num bar, lá no interior da França. E aí a prefeitura fez uma fiscalização e falou, não vai poder mais arremessar esses anões. Só que os anões entraram na justiça, falou assim, mas lá era meu trabalho, agora como é que eu vou fazer para sustentar minha família?
Aí eles entraram na justiça falando assim, olha, eu tenho direito ao trabalho, não quero nem saber desse negócio de dignidade. E aí ficou uma briga entre o direito ao trabalho e a autonomia da vontade do anão versus o direito à dignidade. E aí isso foi para o STF lá da França e os anões perderam. Porque para o STF da França, ele não poderia renunciar ao direito à dignidade. E os anões foram custosos e foram para a ONU. Foram para a Comissão dos Direitos Humanos da ONU e perderam novamente. Porque o direito à dignidade não se renuncia. Da mesma forma, você não pode falar que vai virar trabalhador escravo. Não vai resolver. Não se renuncia esse direito. Eu faço operações contra o trabalho escravo. Se eu chegar lá e o cara falar assim, não, mas eu estou aqui porque eu queria mesmo. Eu estou aqui há um ano, bebendo água suja, comendo comida perdida, dormindo no chão, sem barraca, sem nada. Porque eu quero, eu que escolhi. O Estado vai fazer alguma coisa, não tem escolha. Tranquilo? Irrenunciabilidade, inalienabilidade significa que você não pode vender os seus direitos humanos básicos. É claro que tem direitos que você pode vender e é claro que isso também tem exceção. A propriedade também é considerada um direito humano básico e é uma exceção. Você pode vender a propriedade. Mas em regra os direitos não podem. Liberdade, igualdade. Imprescritibilidade significa que os direitos não prescrevem. Então o seu direito à imagem, à saúde, esse direito não prescreve, não tem um tempo que vai acabar. A ação que você vai utilizar para garantir esse direito prescreve. Então presta bastante atenção nisso. A ação prescreve, às vezes cai alguma pegadinha nisso. Então o seu direito à imagem, você vai ter ele para sempre. Só que se alguém feriu e em 2 anos você não entrou na justiça, esse tempo vai prescrever. Tranquilo? A ação que prescreve. Indivisíveis e complementares, tem que olhar juntos, significa que eles não podem ser divididos, que eles têm que ser olhados como um todo. Caráter erga omnes, significa que é frente a todos, vale para todo mundo que é humano tem direitos humanos básicos. Caráter erga omnes. Exigibilidade significa que você pode exigir frente ao Estado, principalmente frente ao Estado. Estrutura aberta, está lá no artigo 5º, parágrafo 2º. Significa o quê? Que outros direitos podem nascer. E o artigo 5º, parágrafo 2º, ele é bem claro. Ele fala assim, os direitos elencados nessa Constituição não se restringem ao que está escrito aqui. Aí ele vai falar assim, lá no artigo 5º, outros direitos poderão nascer derivados, tá? Derivados, isso cai de vez em quando. Derivados do regime, dos princípios e dos tratados internacionais de direitos humanos. Outros direitos poderão nascer derivados do regime, dos princípios e dos tratados internacionais dos direitos humanos. Isso se chama, para um concurso um pouco mais difícil de vocês, eu acho que não cai, chama cláusula de abertura material. Para que essa característica exista, da estrutura aberta, a Constituição tem que ter essa cláusula de abertura material. A Constituição que não tem essa cláusula, significa que direitos humanos não têm estrutura aberta naquele país. Beleza? Vamos dar um exemplo. Na década de 90 não era normal todo mundo poder fazer tatuagem. Hoje em dia as pessoas fazem, é normal, significa que é aberto, outros direitos vão surgindo. Até na polícia, imagina um policial nos anos 90 de tatuagem. Era absolutamente proibido. Então era proibido. Hoje, depois passou por uma fase difícil, hoje é garantido. Não é só uma fase nebulosa, é garantido, pelo menos na Polícia Rodoviária Federal, é claro, que o policial pode ter tatuagem, desde que não seja tatuagem de preconceito, de ódio, nazista, essas não podem estar lá no nosso edital. Mas as outras podem, ou seja, é um direito garantido, então. Tranquilo? Isso é estrutura aberta. A aplicabilidade imediata significa que vai se aplicar imediatamente. Lá no direito constitucional vocês vão estudar a eficácia das normas. Norma constitucional de eficácia plena, contida. Direitos humanos têm eficácia plena. Tranquilo? E quando a gente fala de aplicabilidade imediata, significa também que não vai ficar falando assim, daqui 10 anos, quando o Estado tiver dinheiro, eu vou comprar o medicamento para tratar do seu familiar lá que está doente. Não adianta, a aplicabilidade é imediata, tem que ter prioridade. A saúde e a educação básica é prioridade. Prioridade não é fazer tal coisa, fazer rodovia é importante, mas a saúde é mais prioritário. Então a aplicabilidade imediata para esses direitos, tranquilo? E a última característica, eficácia vertical, horizontal e transversal. Só explicando isso, e é uma explicação simples. Os nomes são difíceis, mas a explicação é bem simplesinha.
No passado, imaginava-se que direitos humanos, e era mesmo assim, era só da pessoa, eu, você, sua mãe, frente ao Estado. Frente ao Estado. Então sempre acreditou-se que direitos humanos era proteger a pessoa de um Estado que matava, torturava, assassinava, perseguia, não garantia o direito à saúde, à educação. Aí falava-se em eficácia vertical. Então sempre construiu-se a doutrina de direitos humanos assim. Direitos humanos têm eficácia vertical. De um tempo para cá, tem coisa de 15 anos, construiu-se a teoria de que direitos humanos têm relação de uma pessoa com a outra. E essa pessoa pode ser natural ou jurídica, pessoa física ou jurídica. Vou dar um exemplo. Se você for multado pelo seu condomínio, se você mora num condomínio, e aí o síndico chegar lá simplesmente te dá a multa, não vai servir. Ele vai ter que antes te notificar para você apresentar a defesa. Porque o STF entende que a ampla defesa e o contraditório são direitos humanos básicos e, devido à eficácia horizontal dos direitos humanos, você vai ter que exercer o seu direito à defesa antes de ser multado. Então isso significa eficácia horizontal. Começou num caso famoso aqui no Brasil, de um roqueiro. Ele foi expulso de uma banda, parou de receber o ECAD, aquele imposto lá que a gente paga, parou de receber algumas coisas e aí ele entrou contra a banda, uma ação. Aí ele falou, eu fui expulso dessa banda sem nenhum direito de defesa. Aí o STF mandou dar o direito de defesa para ele, porque os direitos humanos têm eficácia horizontal. Entendeu isso? Direitos humanos têm eficácia vertical, direitos humanos têm eficácia horizontal, e direitos humanos têm eficácia também diagonal. Essa é uma teoria mais moderna. É a pessoa frente à empresa. Significa que os direitos trabalhistas são diagonais. Porque a empresa não é o Estado, né? E nem é uma pessoa simples. É uma empresa. Então é a eficácia diagonal, está mais ligada aos direitos trabalhistas. Tranquilo? Isso é apenas uma teoria, pessoal. É uma teoria para cair no concurso, para a sua prova ficar mais difícil. Mas é uma teoria que cai. Tranquilo?